Muito bem. Então, essa primeira aula aí, até para a gente testar, né? E eu queria falar um pouquinho de circuitaria dos gânglios da base. Essa aula é uma aula do curso de residentes da Santa Casa de São Paulo. Não é um negócio definitivo, eu quero que vocês usem isso como um instrumento para poder estudar. A gente vai tentar deixar as aulas gravadas para quem não estiver aqui poder assistir depois, tá? A ideia dessas aulas são aulas de 20 minutos, tá? Então não é para durar muito mais do que isso, tá? Porque senão enche o saco, atrapalha o ambulatório, tudo. Então vamos lá. Então, quando a gente fala de. E a notícia ruim é que isso aqui não vai cair na prova de vocês daqui 2 dias, tá? Vamos falar com secretaria. Então, o que interessa são essas estruturas que estão nos membros da base do cérebro, tá? É, que são as estruturas que estão intimamente ligadas com os movimentos involuntários. Aqui eu coloquei um corte coronal para que a gente visualizasse a topografia das estruturas, né? Então a gente começa com o principalmente o caudado e o putamen, que formam uma estrutura que a gente chama de estriado ou de corpo estriado. Aí a gente vai ter o tálamo, vai ter o núcleo subtalâmico, a substância negra, e aqui eu destaquei, e o globo pálido, né? O globo pálido, sua parte externa e sua parte interna. Aqui eu destaquei o circuito nigroestriatal, que é o principal circuito que vai estar envolvido na segunda principal doença neurodegenerativa, que é a doença de Parkinson. Tá dando para ouvir, Ale? Tá dando para Ale? ouvir bem, fica tranquilo. Então tá Eu bom. só tirei o meu Beleza. áudio aqui para não entrar em cima. Não, tá ótimo. Então tá bom. Só para ter certeza como é que vai ficar. E depois nós vamos checar como ficou a gravação, né? Para ver se dá para entender a gravação. Vamos lá. Então, a gente comenta quando a gente não gosta da turma, a gente faz pergunta em cima desse slide. Então, é por isso que eu não fiz a pergunta em cima do slide. Tá bom? Então, assim, o que é importante a gente perceber são as interconexões que saem do córtex, percorrem os gânglios da base e voltam para o córtex, tá? É, então, a gente destaca aqui, principalmente, então, o córtex, nesse momento não vai interessar tanto qual é a região que está envolvida, o estriado, ou estriatum, ou corpo estriado, que é o caudado e o putamen, que, embora anatomicamente separados, têm uma função, tem um funcionamento em conjunto. Daí a gente vai ter a substância negra na sua parte compacta e aqui na sua parte reticular, o trato nigroestriatal, que é aquele principal que a gente comenta, né? O globo pálido na sua parte interna e externa, o núcleo subtalâmico e o tálamo. E aqui vocês vão ver que são diversos neurotransmissores. Então, não dá para entender o funcionamento dos gânglios da base de forma tão simplória, entendendo que é pura e simplesmente um neurotransmissor, que é a levodopa, que está faltando no circuito. Quando a gente entende assim, entende errado. Então, são vários neurotransmissores, vários circuitos envolvidos. Eu já li que num mesmo dendrito você pode ter mais de uma terminação nervosa. Então, às vezes, no mesmo dendrito, essas duas terminações nervosas podem fazer funções diferentes, estímulos diferentes no mesmo dendrito, tá? Então, para entender isso aqui, é melhor a gente ir destrinchando para vocês poderem entender, tá? Então, essa é a intenção, tá? Se vocês conseguirem pensar em cima disso, vocês conseguem entender o que está acontecendo, tá? Então, aqui, várias estruturas, vários neurotransmissores. A principal doença neurodegenerativa está nessa região, no circuito nígreo, age nessa região e provoca alteração em todas as estruturas. E quando ocorre o processo neurodegenerativo dessas estruturas, o globo pálido interno e o núcleo subtalâmico ficam hiperexcitados. Por isso, essas duas estruturas são alvos de neuroestimulação, tá? Por isso que a gente vai agir com o neuroestimulador para inibir o funcionamento dessas estruturas. Então, vamos começar a dissecar isso daqui,
teve uma aula do Dr. Vitor Tumas, lá de Ribeirão Preto, que foi o que me ajudou a entender. Porque você fica decorando essas flechinhas, é um saco, aí você perde e esquece se um é excitatório, se outro é inibitório, isso dá uma confusão maledeta, mas se a gente for secando, dá para entender. Então, assim, um dos principais núcleos de entrada nos gânglios da base é o estriado. E o estriado recebe informações de várias regiões do córtex, como a gente colocou aqui, e recebe informações de outras regiões do sistema límbico, recebe informações do cerebelo, muitas informações, muitas fórmulas cinéticas do cerebelo, recebe informações das alças frontais, tem pelo menos 4 alças para o frontal, que é inibitório, e até por isso, talvez, quando a gente perca o controle inibitório, a gente acaba passando por uma série de distúrbios de movimento. Então, o estriado é o principal núcleo de entrada. A maioria dos estímulos que entram nos gânglios da base entra via estriado, tá? O tálamo, e tem gente que fala que é o globo pálido interno, e tem gente que fala que é o tálamo, tá? São os núcleos de saída dos gânglios da base. Então, tudo que percorre os gânglios da base, que sofre uma modulação nos gânglios da base, são os núcleos e sai pelo globo pálido interno e pelo tálamo, tá? Nesses circuitos, a gente sabe que existem duas vias, uma via que é a via direta e uma via que é a via indireta, tá? A via direta, tem gente até que, para quem gosta de alemão, fala que é a córtico estriado pálido tálamo cortical, tá? Como é que volta disso aqui? Voltou. Então, e a via indireta é a via que sai do córtex para o estriado, mas vai para o pálido externo, não para o pálido interno. E aí ganha o núcleo subtalâmico, globo pálido interno, tálamo e córtex. A via direta é uma via facilitadora do movimento. Então, ela facilita o movimento. E a via indireta é uma via inibidora do movimento, tá? E a gente vai tentar entender isso por quê. Então, vamos ver como são os componentes da via direta, e aí depois a gente consegue entender pensando nas flechinhas, tá? Então, a via direta, córtex, estriado, globo pálido, então saiu por aqui, né? Saiu por essa região, ó, pela superfamília de receptores D1, tá? Aí vai para o globo pálido interno, eu subi, desculpa. Então, córtex, estriado, globo pálido interno, tálamo e córtex. Essa é a via direta, tá? Aí, na via direta, a gente vai falar assim, ó, que a via direta é facilitadora do movimento devido deixar de inibir o tálamo. Agora nós vamos entender as flechinhas, só que eu vou usar a figura maior. Eu preciso fazer alguma coisa nisso? O que que eu faço aqui? Será que alguém. Alguém está ligando para mim? Não, não, acho que Bom, sei lá, sei lá. Bom, vamos lá. Então, para entender o funcionamento da via direta, vamos lá. Então, a via direta entra pelo estriado com a maior parte dos estímulos dos gânglios da base. Esse estímulo é um estímulo glutamatérgico, tá? E um estímulo excitatório, tá? Excitatório. Perdi a flechinha, onde está? Alguém localiza? Achei. Ixi, volta, volta, volta. E é um estímulo excitatório no estriado. Então, ele excita o estriado, ele estimula o estriado. O estriado é um núcleo inibitório, certo? Eu vou pegar o mouse da próxima vez, viu? É mais fácil fazer o seguinte. Espera lá. O estriado é um estímulo inibitório. O que que ele faz? Ele inibe. Então, se eu estimulo um núcleo que inibe, ele inibe mais. Então, ele inibe quem? Inibe o globo pálido interno, certo? Inibindo o globo pálido interno, ele faz com que o globo pálido interno haja menos. Então, o córtex estimula o estriado via superfamília D1, ele inibe o funcionamento do globo pálido interno, não vai funcionar. Só que o globo pálido interno também é
inibitório. Então, se ele inibe o globo pálido interno, o globo pálido interno não consegue inibir o tálamo e libera o tálamo. E aí o tálamo excita o córtex, porque o tálamo é excitatório. Então, a via direta é facilitadora do movimento devido deixar de inibir o tálamo. Deu para entender? Entendeu? Uhum. Eu demorei alguns anos para entender isso. Não foi tão simples, sabe? Posso tentar facilitar isso aí? Pode. Fala aí, Ale. Deixa eu tentar facilitar, porque tinha uma galera bocejando aí, não darei É. nomes. É, imagina o seguinte: quando você vai mexer a tua mão, você está pensando que você está usando uma via motora, tá? Então, assim, abrir e fechar a mão, uma via motora, tudo bem. Só que você percebe que existem determinadas situações na nossa vida aonde pode ser mais fácil ou mais difícil fazer um movimento. Então, por exemplo, se eu pedir, é a Bruna que tá de vermelho ali atrás? É. Então, Bruna, faz um favor para mim. Imita uma galinha, por favor. Mas o quê? Uma galinha, por gentileza. Pronto. Por gentileza, Já não, tô- não, por gentileza. É por fins didáticos, eu prometo. Eu prometo que é por fins. Só bate Já deu asinha, um é cocoricó, rapidinho. pronto. Uma batida de asa só. Uma batidinha, uma só. Isso. Vocês viram a dificuldade que ela tem em realizar esse movimento? Vocês percebem como é difícil, por quê? Porque ela olha para todo mundo em volta e pensa assim: isso vai. Eu imitando uma galinha ficou gravado na aula dos futuros residentes. Então, é extremamente difícil para ela fazer esse movimento. Então, ela tem um bloqueio do movimento. Quem gerencia esse bloqueio de movimento são os núcleos da base. E a mesma coisa acontece se a gente desse um pouquinho de álcool para ela e de repente ela ficasse com muita facilidade para imitar essa galinha, como todo mundo tem aquele amigo que quando bebe uma cachaçinha fica muito de boa para imitar galinha ou coisa pior. Essa facilidade ou dificuldade em iniciar e parar um movimento é regida pelos núcleos da base, tá bom? E os núcleos da base funcionam então como um circuito interno, que vai ser o acelerador ou o freio do nosso cérebro. Só que a gente fala muito de núcleos da base por causa dos distúrbios do movimento, mas eles não estão resumidos a isso. Quando a gente pensa em alguma coisa, a gente também pode estar com um pensamento acelerado ou com um pensamento normal. Vamos dar um exemplo aqui. Quando você começa a ficar mais ansioso e você começa a pensar em problemas, você vai mudando de um problema para o outro. Quem já viu Divertidamente 2? Eu já. Já viram? Sabe quando a Já. ansiedade começa a surtar, que ela fica girando desesperadamente? Aquilo ali é um processo de facilitação. Então, aquilo ali seria equivalente ao que o Dr. Emerson está chamando de via direta. Então, é a facilidade em executar um movimento ou um pensamento. Então, daí vocês têm que entender que os núcleos da base eles agem na facilitação ou inibição de diversos tipos de fenômenos no nosso cérebro. O movimento é o mais óbvio, mas isso vale para velocidade de pensamento, isso vale para sensibilidade, por exemplo, e dor, isso vale para todos os processos de regulação que a gente tem. Dependendo do processo que a gente está falando, a entrada para esse circuito vai ser diferente. Por exemplo, você entra no hospital e tem entrada de paciente, você entra no hospital tem entrada de funcionário, você entra no hospital tem entrada de médico, você entra no hospital, cada pessoa tem uma entrada diferente. Nos núcleos da base, essas entradas também vão variar, por mais que o hospital em si seja um circuito conjunto onde você divide várias estruturas lá dentro. Então, quando a gente fala de circuitos motores, a entrada se dá por uma estrutura que a gente chama de estriado dorsal, ok? Então, o estriado dorsal é o que a gente vai estar estudando no Parkinson, principalmente o putame, é aonde entra boa parte dos estímulos que vão serem regulados do ponto de vista motor. Quando a gente fala de estímulos psíquicos, por exemplo, principalmente quando a gente fala de memória, a gente está falando, ou de gestão de emoções, né? A gente está falando muito, por exemplo, de entradas por outros circuitos, como, por exemplo, o estriado ventral, que aí não tem nada a ver com o Dr. Emerson falou, mas que também vai ter esse mesmo papel de regulação, ou então
uma entrada que é pelo estriado dorsal, mas lembra que o estriado a gente separa ele em duas estruturas? A gente separa ele, a grosso modo, no caudado, principalmente na cabeça do caudado, e a gente separa ele no lentiforme, principalmente no putame. Quando a gente está falando de circuitos motores, por onde que entra tudo isso? Entra pelo putame. Quando a gente está falando, por exemplo, de circuitos de memória, a maioria desses circuitos vai entrar pela cabeça do caudado. Então, cada local vai ter uma entrada diferente. Só que lá dentro eu vou ter um circuito que vai regular se esses estímulos têm que acontecer mais, se esses estímulos têm que acontecer menos. Uma vez que foi decidido o que vai ser acontecido com esse estímulo, precisa existir uma resposta. Quem dá essa resposta? Quem dá a resposta final? O tálamo. Então, seja lá o que sair do tálamo, é a resposta final. Só que o tálamo, ele tem um tônus, ou seja, ele tem uma função base, algo que se você não mexer, sempre vai acontecer. O que que é essa função base? É uma função de estimulação. Quando a gente dorme, a gente suprime tudo. A partir do momento que você acorda, que você volta para a consciência, o seu tálamo tem que ativar o seu cérebro. Vocês lembram quais são as estruturas cerebrais que causam coma? Bruna, vai lá. Eu só consigo te reconhecer Lobo aí, você é reticular o que está de ascendente. vermelho. Corte. Como que uma pessoa pode entrar em coma? Se ela tiver um AVC de um lado só, é provável que ela entre em coma? Não. Tudo Falo bem. O doutor lateral. Emerson sabe. Eu quero saber se vocês sabem. Não, eles falaram, é que tá ruim o Ah, tá. microfone. Eu vou ter que trazer um Ah, não, microfone beleza. melhorzinho. É. Porque se eu tenho uma lesão unilateral, eu tenho metade do meu circuito ali funcionando. Então, geralmente, onde estão as lesões que levam a pessoa ao coma? Ou elas são lesões do córtex bilateral, ou elas são lesões do tálamo bilateral, ou elas são lesões ali da formação reticular, que aí vai ter aquela ativação do SARA. Então, esses pontos são as lesões principais que levam ao coma. Ou seja, o tálamo, ele é um negócio que ativa, porque a hora que eu tenho uma lesão bilateral ali, seja um infarto de artéria de Peyronie, seja, por exemplo, um paciente que eventualmente fez uma trombose bitalâmica ali por uma lesão de seio reto, essa pessoa vai entrar em coma. Ou seja, eu perco essa função de ativação que vale para tudo, ativação geral do seu sistema, beleza? Ok, o que acontece no meio entre a entrada pelo estriado, vamos simplificar, e a saída pelo tálamo é o circuito de regulação. E aí, a grosso modo, a gente tem dois caminhos. Um caminho que a gente chama de via direta, que no fim das contas é um caminho que vai deixar o tálamo cada vez mais ativo, e um caminho que a gente chama de via indireta, que vai fazer com que o tálamo fique cada vez menos ativo. Beleza? Então, essas duas vias são as que a gente acaba trabalhando em cima, principalmente no Parkinson, entre eu acabo aumentando a atividade do tálamo ou diminuindo a atividade do tálamo. Ou seja, na forma normal fisiopatológica da doença de Parkinson, qual dessas vias está mais funcional? Tá mais normal no passo. No Parkinson, o normal entre aspas, porque é uma doença. No Parkinson, via direta ou via indireta, qual que está mais funcionante? É indireto. Indireta, exatamente. Então, o que que consiste o tratamento do Parkinson? De certa forma, consiste em você inverter essas duas coisas. Agora, existem situações no Parkinson onde a via direta passa a dominar demais. Qual é essa situação, a principal? Após o uso de Prolopa, tem cinesia e você tá estimulando a via direta, hein? Perfeito, perfeito. A gente está estimulando tanto a via direta que ele perde a regulação, ou seja, num paciente discinético, eu tive um predomínio, um tônus aumentado extremamente relevante da via direta, onde ele ficou tão estimulado que ele perdeu o controle e começou a ter movimentos involuntários. Daí entra o que o Dr. Emerson falou. Essa circuitaria serve para
regular a intensidade dos movimentos, ela está muito ligada aos movimentos involuntários, porque o excesso dela provoca movimentos involuntários e a falta dela vai provocar ausência de movimento. Ok? E existe um circuito ali no meio que funciona como um balanço dessa via, que vai empurrar essa via um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro, que é esse pequeno circuitinho que ele desenhou ali da substância nigra. Beleza? Então, entendendo isso, fica muito mais fácil, sem ter que ficar falando tanto o que estimula, o que não estimula, mas enfim, é basicamente entender, tem uma entrada, essa entrada depende do que está sendo regulado, e tem uma saída final que é sempre ativadora. Eu vou regular isso por duas vias, direta e indireta. Normalmente, na doença de Parkinson, eu tenho um predomínio da via indireta. Agora, tem doenças onde eu tenho. Lembra que por ser uma doença neurodegenerativa, tudo isso vai cedo ou tarde degenerando, mas predomina a via indireta. Agora, tem doenças como Huntington que predomina o quê, Camila? A via direta, exatamente. Tanto que naturalmente é uma doença coreica. Beleza. E lá no meio eu tenho um circuitinho que funciona como uma balança, que é uma balança de regulação, que é a substância nigra. Beleza? Uhum. Então fechou. Já. Ficou um pouquinho mais fácil de entender? Eu ia terminar essa parte só da via indireta que você já Ah, colocou. desculpa, achei que tinha Não, acabado. tá ótimo, tá ótimo, tanto faz, tá falado. Então, assim, só para continuar o que a Lei falou. Então, a via direta, a gente já viu. A via indireta, então, aquilo que a gente falou, que o Ale falou, que eu falei, entra pelo estriado. O estriado é inibitório, ele inibe o globo pálido externo. O globo pálido externo ficando inibido, ele não inibe o núcleo subtalâmico. O subtalâmico fica hiperexcitado, estimula o globo pálido interno, que fica hiperexcitado e inibe o tálamo. Então, é o que ele falou da via direta e da via indireta. A via indireta diminui os movimentos. A via direta facilita, aumenta os movimentos. Para você decorar, fica fácil você lembrar que tudo que é direto é fácil. Tudo que é indireto é difícil. Né? Se é indireto, vai dificultar. Como é... O que eu faço aqui? Só botar um xizinho. Ah, tá. É, tá. E aí, o que acontece? Com isso, o núcleo subtalâmico e o globo pálido interno ficam hiperexcitados. Por isso que eles são os alvos, tá? E como o Ale comentou, a substância negra par compacta, são os neurônios que degeneram, eles, via de regra, predominam a via direta, que é facilitadora, e inibem a via indireta, que é inibidora. Então, eles inibem a via indireta, que é inibidora, e facilitam a via facilitadora. Se ele não estiver funcionando, não tem facilidade de movimento e libera a inibição de movimento. Então, o Parkinson é o arquétipo da síndrome hipocinética, que ele não facilita a via que facilita e ele deixa de inibir a via que inibe. Isso que é a dificuldade maior. Isso que é a dificuldade maior de movimento, tá? Ale, para mim acabou, que a aula é para ser desse tamanho mesmo. Mais alguma coisa você quer comentar? Não, a única coisa só para fechar, então, assim, essas vias elas têm uma tendência a caminharem por determinados receptores, tá? Então, por exemplo, a via direta, ela tende a caminhar pelo receptor D1 e a via Superfamília D1, é. indireta tende a captar, a seguir pela superfamília, eu vou falar receptor D2 só para ficar mais curto, Isso. pelos receptores tipo D2, tá? E esses receptores, por si só, eles já têm uma diferenciaçãozinha. Os D1, os dois são dopaminérgicos, os dois são estimulados pela dopamina, mas o final da resposta do D1 é uma resposta estimulatória. E o final da resposta do D2 é uma resposta inibitória. Então, vamos lá. Como que o meu organismo geralmente sabe que é para eu estimular mais um ou mais outro? Acho que essa é uma pergunta que vale a pena vocês lembrarem. O D1, ele geralmente é estimulado por liberações de dopamina fásicas, ou seja, mais pontuais, em altas concentrações. Pensa agora nos remédios. Qual remédio costuma fazer isso? Eu dou um monte de coisa para dar um monte de dopamina de uma vez só. Camila? É o que o Tomás falou, neuroléptico. Neuroléptico?
de uma vez só, um monte, que libera um monte de dopamina? Agonista dopaminérgico em geral, né? Acho que daria muita dopamina. Agonista dopaminérgico, ele faz liberação impulso ou ele é um pouco mais estável? Oi? Ó, a gente costuma dividir dose de agonista dopaminérgico? Não, pode Eu tomar sei até que uma vocês vez veem, só. É. eu sei que vocês veem no SUS, a gente usa de 8 em 8, mas não passa disso. E fora a gente tem de 24. Agora, tem uma medicação que a gente começa a fracionar a dose, porque senão ela vai com tudo ao pote e aí dá caca. Levodopa. Ah, tá. Não. A levodopa. Exatamente. Porque a levodopa, na verdade, ela tá fazendo a liberação de dopamina normal ali do teu cérebro aumentar impulsos, certo? Então, assim, essa liberação fásica de levodopa, ela explica, por exemplo, esse estímulo predominantemente dos receptores D1 e por que que em excesso ela acaba gerando as discinesias. Agora, por outro lado, quando eu tenho uma liberação mais baixa, fásica e constante, eu acabo tendo uma ativação maior ali, por exemplo, de receptores D2, que nada mais é do que o processo de degeneração da doença. Então, quando eu vou neurodegenerando, eu não tenho mais tanto neurônio para ficar liberando dopamina. Então, a minha liberação, ela vai ser fásica, ela vai ser em baixa intensidade e mais ou menos constante. E aí explica, por exemplo, por que que na neurodegeneração do Parkinson eu tenho essa inversão. Eu vou ter uma liberação de dopamina cada vez menor, ela vai tender a ser um pouco mais constante, né? E aí eu vou ter um estímulo praticamente de via indireta via receptores D2. E aí o paciente vai ficando cada vez mais travado. E ele vai ficando travado em todos os sentidos, motoramente, psiquicamente, ele vai literalmente tendo mais dificuldade de aprendizado, então, todos esses circuitos, não só os motores, vai ser cada vez mais bloqueado, com menos função de ativação. Perfeito? Aí, no caso, por exemplo, os antipsicóticos, o que que eles vão fazer? Eles vão bloquear um monte de receptor de modo um pouco indiscriminado, de modo que eu posso até não alterar a liberação de dopamina, mas a ação dela vai estar liberada. Eu vou ter pouco chegando ali naqueles receptores. Então, na prática, eu vou ter um efeito muito mais inibitório acontecendo, porque eu vou bloquear grande parte desses receptores. Ou seja, vai ser um efeito que vai predispor, né, a ativação da via D2, tá? A via inibitória. Mas lembra que, assim, as duas vias estão abaixadas. É que percentualmente vai predominar um pouco a D2, tá bom? Tá bom. Mas aí depois, se você Gente, pensar que então, tem discinesia tardia, tem até outras coisas aí que importam. bom. Gente, vamos. Então é isso. É 20 minutos de aula. A gente põe 20, dá 30, né? Então é assim mesmo. Tá bom? Próxima 8 horas, semana que vem. E aí, esse mês, eu ainda vou tentar ir fazendo as aulas. Talvez eu dê um artigo, alguma coisa. Aí depois a gente começa com os artigos mais lineares. E a gente deixa o acesso para todo mundo, tá? E aí eu quero ver se eu subo essa aula. Tá bom? Tá bom. E é para estudar e ter dúvida, senão não tem graça. Então tá bom. Isso, isso. Então tá jóia. Falou, Ale. Adeus. Valeu. Falou, tchau, tchau. Tchau. Então vamos ver aonde eu vou agora para parar esse negócio. More pause recording. Acho que é isso. Não, não foi. Bom, senhores, o ambulatório está misturado, tá?